Na vida da pessoa, às vezes, deparamos com momentos difíceis. Momento, para os nossos olhares humanos, parece impossível aquilo ser resolvido. Questão familiar, questão financeira, física ou, quem sabe, espiritual. Enfrentamos problemas adversos, problemas que muitas das vezes, até ao nosso redor, aquele que nos ama, acha impossível. Mas eu quero te dizer, para Deus nada é impossível. Seja bem-vindo ao canal, é um prazer ter você aqui. Quero te convidar para ajudar a fazer essa obra. Compartilhe o link desse vídeo, compartilhe esse vídeo para os grupos de WhatsApp, para os seus amigos, aquela pessoa, seu amigo de trabalho, seu vizinho. Deus vai falar com essa pessoa. Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa pelo seu intermédio. E junto nós vamos estar aí fazendo a obra do Senhor. Deixe seu like. Também comente aqui também, para que o YouTube venha recomendar para muito mais pessoas, tá bom? Hoje vocês vão ouvir um lindo testemunho de bênção. Tem testemunho que vai te arrancar lágrimas, eu tenho certeza. O que aconteceu na vida da Franciele e do seu esposo William, às vezes pode estar acontecendo na sua vida semelhante ou coisas parecidas, que talvez você está aí pensando que não tem solução. Mas depois que você ouvir esse testemunho, você vai glorificar a Deus e Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir uma porta de esperança e de bênção e de milagre na tua vida. Fica agora com esse lindo testemunho de bênção da irmã Franciele, que Deus trabalhou na vida dela. Uma entrevista com o pastor Gabriel. O médico começou a insistir. Daí ele falou assim pra mim, ele disse: Fran, tu tá sabendo do real problema e do real risco que tu tá correndo de vida? O teu esposo, ele tá ciente disso? Tá ciente, doutor. A tua família tá ciente? Tá ciente. Eu comentei com todos, eles todo mundo sabe. Então na cabeça dele assim, tá todo mundo maluco. Tá todo mundo maluco. Ele falou assim pra mim, sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu vou ir na igreja contigo. Daí eu pensei, amém. Daí ele falou assim, eu vou ir na igreja contigo e eu vou falar com o teu pastor. E eu vou explicar pra ele o teu problema. Quem sabe ele te convença que você precisa fazer o tratamento. Irmã Franciele, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda também. A paz do Senhor, é um prazer para mim poder estar aqui, Amém. Que eu creio que é uma oportunidade que o nosso Deus preparou, né, para nós. Amém. Poder compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida, desse milagre que Deus me deu o privilégio de eu carregar no meu ventre. Irmã Franciele, eu queria fazer uma pergunta para a irmã a respeito do aborto espontâneo, né? Como foi para a irmã essa experiência? Eu digo isso porque no nosso convívio aqui na igreja, há irmãos, né, que já passaram também por essa experiência, eles comentam, né, da dor que é, né? Como foi para você passar por uma experiência tão difícil, sabendo que, assim, o Senhor colocou uma sementinha lá, né, mas pela sua vontade soberana, essa semente foi recolhida novamente. Como foi para você passar por esse tipo de aflição? Eu entendi no Senhor que isso fazia parte de algo que o Senhor tinha para tratar comigo, né? Porque eu sempre falo para os irmãos, quando eu estou testemunhando, que teve um determinado momento da minha vida em que eu orei ao Senhor e falei assim para o Senhor que a partir daquele momento eu estava entregando ao Senhor o controle da minha vida. Meu né? Deus. Aquilo que fosse para acontecer estaria nas mãos do Senhor. Foi algo que eu falei para o Senhor de mim, né? Quando a gente casa, né, logo nasce então o desejo de nos tornar pais, né, e foi o que aconteceu com nós. A gente esperou um tempo, porque os nossos planos era adquirir uma casa, ter um conforto maior, para então a gente pensar em ter um filho, né. É sempre isso que eu digo, foi aí que o Senhor permitiu, eu creio, que viver essa experiência, porque no momento que eu falei para o Senhor, que eu estava entregando a Ele o controle da minha vida, então era tudo, todas as minhas decisões, inclusive essa. Aí chegou o momento que nós decidimos agora, nós vamos chegar o momento de nós sermos pais, né? Então, meu Deus, meu coração, assim, o maior desejo que eu sempre tive foi de me tornar mãe. Eu olhava as irmãs, assim, no culto, com os filhinhos ali, nossa, me nascia um desejo tão grande, sabe, de ter o meu. Mas os nossos planos os nossos pensamentos são mas o do nosso Deus é diferente, né? E, irmã Franciele, às vezes, assim, quando a gente faz esse tipo de oração, né, entregando ao Senhor toda a nossa vida, como diz o hino, né, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, muitas vezes a gente não imagina o que está por vir, né? É claro que Deus nos abençoe, é claro que o desfecho final da história de vocês, assim, é maravilhoso, mas é necessário primeiro passar pela aprovação para depois experimentar a bênção e a vitória que vem da parte do Senhor, né? O Senhor, Ele permitiu
permitiu eu viver isso para exatamente aprender sobre o que ele realmente, o que é entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor, né? Eu planejei de uma forma, os meus planos eram uns, mas o Senhor queria me mostrar que quando a gente entrega o controle nas mãos dele, é ele quem determina o que vai acontecer, e não conforme a gente quer que aconteça, né? Ou no tempo que a gente quer que aconteça. É verdade. E como foi pra irmã, assim, depois que soube que estava grávida novamente, agora, né, da Manuela, ela tá ali no colo do papai, e como foi ver pra você agora o Senhor, mais uma vez agora na sua soberania, na sua vontade, dizendo assim, eu vou dar uma bênção muito especial e esse privilégio novamente para vocês de serem pais? Sim, eu passei um processo. Eu sempre comento com os irmãos quando tenho a oportunidade de dar um testemunho, porque teve um momento na minha vida que eu falei pro Senhor, que quando aonde ele abrisse uma oportunidade, eu não iria me calar, porque o que eu passei, o processo que eu passei, eu creio que pode ajudar alguém, que, né, alguma irmã que de repente tem o mesmo sonho que um dia eu tive, né? Eu tive 2 abortos. O primeiro foi em 2018, né, que foi o primeiro. Eu descobri que estava grávida, já comentei com meu esposo. Foi uma alegria, assim, daí a gente comentou, já ligamos para a mãe dele, que mora em São Paulo, e contamos para meus pais. Foi uma alegria, porque todos estavam na mesma expectativa, né? Sim, tem que ter um filho, né? E então nós contamos, isso foi numa sexta-feira. Daí no sábado eu estava trabalhando e comecei com umas dores fortes e aconteceu o aborto. Aí eu procurei um médico, né? O médico me solicitou vários exames, rotineiros, assim, pra ver se a saúde estava ok, né? Então, eu fui novamente na consulta, o médico falou assim pra mim, olha, Fran, tá tudo certinho, os teus exames, tá tudo certo, não tem nada de alteração, então nós vamos considerar como algo normal, né? Que pode acontecer, tu só descobriu o que é um aborto porque você já tava planejando ter um filho, né? Tem mulheres que acontece que nem ficam sabendo porque nem tava esperando, né? E me tranquilizou. Ele disse, a hora que você estiver pronta novamente, não vai ter problema nenhum. Passado um ano, eu descobri a minha segunda gestação. Só que dessa vez foi diferente. Porque dentro de mim, eu sentia que alguma coisa não estava correta. Eu sentia, assim, que eu tinha algum problema. O próprio Deus, ele já vai preparando a gente para algo que nós temos que enfrentar lá na frente, né? E eu descobri a minha gravidez, só que eu não comentei com ninguém. Nem com meu esposo. Nem ele sabia que eu estava grávida. Isso foi numa sexta-feira também, se passando um ano depois. Eu lembro que eu trabalhei aquele dia, eu fui fazer o exame, o teste de farmácia, fiz o de sangue, eu estava ali com um positivo na minha mão. Aí eu cheguei em casa na sexta-feira, depois do meu trabalho, fui tomar banho. E quando eu saí do banheiro, fui pro meu quarto para me arrumar para ir pro culto, né, que nós tínhamos culto à noite. Então meu esposo entrou pro banho e eu fechei a porta do quarto e na frente do espelho eu comecei a falar com Deus. Coloquei a mão na minha barriga, falei assim, Senhor, somente eu e o Senhor sabe que eu estou grávida novamente. Mas dentro de mim, eu sinto que eu não vou conseguir prosseguir essa gestação novamente. E aí eu falei com o Senhor, com a minha alma naquele momento. Só eu e Deus dentro do quarto. Chorei, derramei as minhas lágrimas na presença do Senhor. Falei assim, Senhor, o Senhor conhece. Eu não sou perfeita, mas tudo aquilo que eu procuro fazer para o Senhor é de todo o meu coração. E eu questionei o Senhor naquele momento. Falei assim, Senhor, eu olho para o lado, às vezes eu vejo assim, alguma irmã que planeja, as mulheres assim, até na minha volta, minhas colegas de trabalho, eu vou estar determinado dia, determinado mês, eu vou, né, programar a minha gestação. E elas fazem, isso acontece de uma forma tão, né, natural, simples, assim, natural. E por que comigo não vai poder ser assim? Porque eu sinto que eu não vou conseguir chegar até o final dessa gestação. Falei com Deus, chorei. E quando meu esposo saiu do banho, eu enxuguei minhas lágrimas, porque eu não queria que ele nem desconfiasse o que estava acontecendo. Porque eu acredito, hoje eu entendo. No momento que eu estava passando por essa luta, teve momentos que eu não estava conseguindo entender o porquê daquela prova, daquela luta, né? Mas hoje eu sei o porquê, né? Que hoje eu sempre digo, eu tenho um testemunho para contar. Porque pra gente ter, nós precisamos viver a primeira experiência, né? Com certeza. E aí, então, a gente foi pro culto. Chegando no culto, o pastor estava lá para transmitir a palavra, e eu sempre falo algo assim, ó, para deixar para os meus irmãos. Às vezes a gente vai no culto naquela expectativa, chegar na hora dos dons para ser revelado, para mim ser alcançado pelo Senhor, né? E não que isso não seja errado, o Senhor opera com certeza, mas eu sempre digo para os irmãos ficarem atentos em todos os momentos do culto, né? E principalmente através da palavra, porque nesse culto foi a palavra que foi revelada ao meu coração, que eu entendi o que o Senhor tinha na minha vida naquele momento. E eu nunca esqueço, a palavra que foi pregada naquela noite foi sobre Tomé. Tomé precisou tocar na mão de Jesus
pra entender que era Jesus, que ele não conseguiu acreditar. E aí, naquele momento, o Senhor falava assim no meu coração, se você tiver algum problema, que seja impossível para o homem, para mim não é. Então fica em paz, fica tranquila. Era como se naquele culto, naquela palavra, só estivesse eu e o pastor. Aquela palavra foi totalmente direcionada a mim. Eu já tinha entendido o recado do Senhor para mim. Chorei muito, porque aquilo que eu tinha falado antes de sair da minha casa, Deus falou comigo através da palavra. E aí, não, pra mim já estava o suficiente, já era o suficiente, né? A forma que o Senhor tinha falado comigo. Aí o Senhor usou o seu servo através dos dons do Espírito Santo, que ali tinha uma irmã que o sonho dela era se tornar mãe. Mas essa irmã havia questionado ao Senhor porque você estava sentindo que tinha algum problema. E foi toda aquela conversa que eu tive em casa com Deus antes de me dirigir ao culto. Só Deus sabia. Só eu e Deus sabia. Deus falou tudo através da boca do seu servo, né? Então, no final, ele falou assim, e Deus está mandando dizer para você, minha irmã, que você vai sim ser mãe. Vai chegar um momento que você vai sim pegar o teu filho nos braços. Essa é uma promessa que o Senhor fez. Eu firmei a minha fé, porque se Deus falou, tá falado. Tá falado. Porque quando a gente coloca tudo na mão de Deus, mas a vida assim, tá indo tudo bem, é fácil você descansar no Senhor, né? Numa situação assim é muito difícil, mas Deus ele é tão bom que, como a irmã disse, não só apenas já testificava em seu coração que a irmã ia passar novamente por esse processo, né? Mas também assim, acalentou, acalmou, usou a misericórdia, né? Pra falar de forma assim, bem específica, bem especial, pra fortalecer a fé, não só pra passar por aquele processo mais uma vez, mas também pra aguardar, né? A promessa que em determinado tempo, determinado por Deus também, obviamente, iria se cumprir na vida dos irmãos, né? Foi algo assim incrível, uma experiência assim maravilhosa que eu tive com o Senhor. Eu sempre disse para glória do Senhor, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico, né? Cresci na presença do Senhor, dentro da casa do Senhor. E eu sempre digo assim, sempre que me chamou muita atenção, que eu me alegrava tanto assim de ouvir os irmãos lá na frente testemunhando de algo que o Senhor fez na vida, aquilo me dava uma alegria, assim, pensava, meu Deus, como... Ficava imaginando, né, como que Deus é maravilhoso que pode alcançar. E aí, então, chegou um momento que o Senhor permitiu eu viver, né, para mim ter um testemunho para contar também. Mas eu sempre digo para os irmãos, assim, que quando o Senhor nos faz uma promessa, nós precisamos nos preparar para o processo, né? Que o processo vem e nem sempre ele é fácil como a gente pensa, né? A gente precisa estar disposto a viver aquilo que o Senhor tem, né? Para nossas vidas. E eu creio que, assim, eu estou aqui contando hoje porque o Senhor usou de misericórdia. Porque mesmo eu tendo uma promessa do Senhor, sabendo que o Senhor havia prometido que Ele me daria, eu tinha certeza que eu iria ser mãe. Se o Senhor falou, Ele não volta atrás. Mas nem sempre, durante o período da espera, a minha fé foi a mesma, ali firme, vai acontecer. Teve momentos, a gente é humano, Deus sabe disso, né? E geralmente assim, Deus fala a promessa, mas não fala o processo, né? Porque às vezes se Deus falar o processo também, a gente já desanima, né? Assim, tanto é que quando eles vêm ali da terra prometida, né? E falam, a terra mana leite e mel, até aí tava tudo bem. Quando começaram a falar, não, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo, o povo já começou a desanimar. Então Deus, ele tem as suas formas, né? De trabalhar, porque ele conhece a nossa estrutura, como diz a palavra, que nós somos pó, né? Com certeza, e foi exatamente assim que aconteceu comigo. E então, algo assim que eu lembro, que quando eu tive que Deus usou o seu servo através dos dons do Espírito Santo, eu estava grávida, né? Eu tinha descoberto a minha segunda gestação. Fui lá pra frente e recebi a oração. E eu fiquei naquele pensamento, assim, pensei, será que agora? Será que vai ser essa gestação que vai ter ao final? Mas os planos do Senhor não eram aquele momento, aquela vontade dele, né? Que eu prosseguisse naquela gestação. Porque eu perdi de novo, novamente tive um segundo aborto, né? Então, aí que começou o processo até alcançar minha promessa. Esse processo de gestação até o aborto durou mais do que o primeiro? Assim, o primeiro aborto que eu tive foi com 6 semanas de gestação. E o segundo foi com 8. Então foi períodos curtos ali, que eu tive. E depois, então, que eu perdi a segunda vez que eu tive o segundo aborto, eu procurei novamente um médico, né? E então ele falou assim pra mim que nós teríamos que investigar o que estava acontecendo, porque o primeiro aborto ele considerou como se fosse algo normal, que poderia acontecer, né? Mas agora, então, no segundo, daí nós já teríamos que ver o que estava acontecendo, porque não poderia eu estar tendo aborto de repetição. Então ele falou assim pra mim que já imaginava mais ou menos o que era o meu problema, que ele iria me dar uns exames específicos, né, sobre o que ele já estava imaginando que eu tivesse, né, pra mim poder fazer os exames. Daí eu fiz os exames e chegou o dia de eu ir lá mostrar pra ele, pra ver o resultado, né.
E eu estava, assim, uma certa angústia e, ao mesmo tempo, pensando assim, se der positivo para esse problema que o doutor está achando que eu tenho, o Senhor vai me curar. Ele me prometeu que Ele vai me dar um filho. E se não der nada, se der tudo certo, é porque Ele já me curou. Sim. Né? De qualquer forma, eu creio que a mão de Deus está sobre a minha vida. E, então, chegou o momento de eu mostrar o exame para ele. Cheguei lá, entreguei para ele os exames. E ele olhou e ele falou assim para mim, olha, Fran, deu exatamente o que eu já estava imaginando que tu tivesse. Teu problema que você tem é trombofilia. Para os irmãos entenderem, é um problema no sangue. Sangue grosso, para os irmãos entenderem assim. Difícil circular nas veias, né? Daí o médico me explicou, por causa disso que eu estava tendo os abortos, porque quando a mulher está gestante, né? Então o sangue ele aumenta, né, na corrente sanguínea e para poder chegar até o feto. E como meu sangue estava com essa dificuldade de circular, então não chegava até o feto e acabava acontecendo o aborto, né? Então naquele momento ele falou assim para mim, ele disse, ó, Fran, se você quiser, até tem como nós fazer um tratamento, mas eu já vou te adiantando que é um valor bem alto, né, financeiramente, tu vai ter que estar preparada. Ele falou pra mim, tu vai ter que ter em torno, assim, nas tuas mãos, em torno de 30 mil reais para nós começarmos o tratamento, porque no momento que você começar, nós não vamos poder parar, não tem como interromper o tratamento, né, você vai ter que prosseguir. E se caso você aceitar de fazer o tratamento, eu não posso te dar 100% de certeza de que vai prosseguir, né? Que você vai conseguir chegar até o final. Corre um risco ainda de não conseguir, né, chegar até o final da gestação. E se você não optar por não fazer ou não tiver condições de fazer, então, infelizmente, você não vai conseguir ser mãe. Então, irmã Franciele, além de ser, digamos assim, um segundo aborto, né, um tratamento caro, que não tinha 100% de certeza. Então, a única certeza 100% que a irmã tinha é que Deus permanecia no controle da situação. Eu sempre falo para os irmãos que eu tinha dois caminhos diante de mim, dos meus olhos. Ou eu confiava naquilo que o médico estava dizendo para mim, meu Deus, e ele não estava errado, porque, né, ele, dentro das limitações, porque o homem é limitado, né? Ele sabia que, conforme o problema que eu tinha, era impossível de me tornar mãe. Ou confiar na promessa que Deus havia feito a mim no altar. Você estava com duas verdades diante de você, porque a palavra do médico era verdade. Com certeza. Mas a palavra de Deus também é verdade. Era verdade. Agora era escolher em quem confiar, né? Em quem confiar, com certeza. Eu lembro que, como não poderia ser diferente, eu ouvi aquelas palavras que o médico estava ali me desenganando, me dando o diagnóstico do que realmente eu tinha. No momento que ele estava falando aquilo para mim, eu estava em pensamento voltado ao Senhor, lembrando da promessa. O médico falando no diagnóstico e eu lembrando do que o Senhor havia prometido para mim no altar. E eu lembro que chegou um momento que ele parou de falar e olhou para mim e ele falou assim, Fran, você está bem? Conseguindo entender o que eu estou falando? Daí eu disse, sim, doutor, pode prosseguir, estava... porque... mas eu estava naquele momento pensando no que o Senhor havia me dito. Sim. Então, no meu pensamento, era duas coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? Então, eu lembro que eu saí do consultório, eu estava assim, ó, com uma angústia no meu coração, com um nó na minha garganta, e minha vontade, assim, era de chorar, mas eu estava segurando as lágrimas, né? Eu lembro que eu olhei, assim, quando eu saí do consultório, tinha uma mulher com o seu bebezinho recém-nascido ali no braço. Deus. Eu olhei aquilo, sabe... Mexe, né? Mexe bastante. Eu estava muito angustiada. E a minha família estava toda numa expectativa para ver o que realmente, o que tinha dado, né, no resultado dos meus exames. Eles já sabiam também do caso do primeiro aborto? Assim? Sim, a minha família já estava acompanhando o processo. Eu sabia que eu tinha perdido a primeira vez, a segunda. E eu lembro que eu fui reto para casa dos meus pais, porque meu esposo estava trabalhando. E daí eu cheguei lá e o pai e a mãe já vieram com uma expectativa para ver, né, o que tinha acontecido. Daí eu falei assim pro pai e pra mãe que tinha dado positivo, né? Problema que o médico já estava pensando que eu tinha. E naquele momento eu falei assim pro pai e pra mãe, mas vamos ficar em paz. Deus está no controle, eu tenho uma promessa, então vamos confiar. Mas dentro de mim eu estava muito angustiada, só Deus sabia. Aí eu lembro que eu fui para casa, entrei no meu quarto, dobrei meu joelho no pé da minha cama, peguei aquele exame, levantei para o céu e orei naquele momento. Eu orei e falei assim para o Senhor, eu disse, Senhor, até onde eu podia ir, eu fui. A minha parte eu fiz, eu procurei um médico, eu fiz os exames que ele solicitou e agora chegou o diagnóstico final. O Senhor estava lá comigo na sala, o Senhor ouviu tudo que ele falou para mim e ele falou que é impossível me tornar mãe. Mas o Senhor me fez uma promessa. E a partir de hoje,
eu vou aguardar no Senhor, no tempo do Senhor, que o Senhor queira cumprir na minha vida, o seu querer, a sua vontade, eu estou pronto. Mas até aqui a minha parte eu fiz. Aí eu lembro que eu falei assim pro Senhor, eu falei, Senhor, se eu tivesse condições financeiras de fazer esse tratamento, eu não faria. Da mesma forma eu não faria. Confiaria na palavra. Porque se eu fizesse, se eu tivesse condições, eu acredito que até mesmo o médico iria dizer, ela conseguiu por causa do tratamento. E eu falei, Senhor, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que as pessoas olhem pra mim, olhem pra minha filha e falem, ela realmente tem ela porque Deus deu. Você aceitou, assim, o desafio. Desafio. Desafio de fé, meu Deus. Com certeza. E naquele momento, então, eu dobrei meu joelho, eu chorei muito, estava bem angustiada, Deus sabe disso. E quando eu levantei dali, eu descansei no Senhor. Descansei e deixei no tempo do Senhor, né, que acontecesse, que o Senhor achasse que estaria na hora de me dar um filho. Então, eu estava disposta a esperar em Deus naquele momento. Irmã Franciele, e é importante ressaltar para os amados que estão nos acompanhando, né, ouvindo esse testemunho, que fé não é um negacionismo da realidade, né? A irmã realmente estava com problemas, o médico não estava errado, né, ao desenganar ali diante da situação, de não dar 100% de certeza, mesmo com o tratamento, né? Então, fé não é negar e dizer, não, eu não estou com problema. Fé é dizer, Senhor, eu estou com um problema. Como disse a irmã, está aqui o meu problema, eu cheguei até aqui, daqui em diante eu não posso fazer mais nada, mas o Senhor me deu a palavra e eu acredito nesta palavra, apesar do problema. Porque tem muitas pessoas que acham que a fé assim, é você negar uma realidade que existe, e não é. É mesmo com aquela realidade dura, difícil, a má notícia que você recebe, você permanecer confiando na palavra de Deus, apesar da situação que você esteja enfrentando, ainda que o homem diga que é impossível, né? É verdade, com certeza. E eu estava lembrando aqui sobre esse problema, né, que o médico falou, que era no meu sangue. E eu lembro que chegou um dia que eu estava na casa da minha mãe e eu falei assim pra ela, eu disse, mãe, o médico disse que o problema meu é no sangue e não existe tratamento. Tem como a gente tratar pra mim, me curar, pra mim então conseguir, né? Mas eu creio que se Deus quiser, Ele pode me fazer uma transfusão de sangue, me dar um sangue novo. Eu tenho essa fé. E a mãe disse assim pra mim, amém, eu também tenho essa mesma fé. E teve um dia que eu estava no culto, e através dos dons do Espírito Santo, Deus usando o pastor, ele falou que ele tinha uma irmã que tinha um problema no sangue, mas que ele queria deixar bem claro que não era anemia. Mas que era um problema no sangue que essa irmã tinha e que se cresce, naquele momento, Deus estaria fazendo uma transfusão de sangue. E eu levantei a minha mão e fui pra frente, crendo que naquele momento Deus estava me alcançando. Que coisa tremenda. Então, assim, ó, eu sempre digo, Deus, Ele é um Deus de detalhes. E durante essa espera, teve vários detalhes. Não tem como, por causa do horário, eu contar cada detalhe do que eu passei. Mas teve, sim, detalhes, experiências, assim, que elas são inesquecíveis. Eu nunca mais vou esquecer as experiências que eu tive durante essa espera com Deus. Que Ele nunca me deixou desamparada, assim, no momento, às vezes, que a minha fé estava meio que balançando, eu estava triste. Até, inclusive, se o Senhor permitir, eu quero compartilhar com os irmãos dos detalhes, assim, das experiências que eu tive com o Senhor, que marcou a minha vida. Foi um dia que eu estava sentada na sala da minha casa, conversando com o Senhor. Aí eu falei assim, Senhor, mas eu falei aquilo de todo o meu coração. Falei assim, Senhor, eu tenho uma promessa. O Senhor me prometeu que vai me dar um filho. Se o Senhor me der, eu vou ser eternamente grata ao Senhor por isso. Sim. Mas se o Senhor não me der, eu vou ser grata da mesma forma. Só que, presbítero Gabriel, eu falei aquilo de todo o meu coração e chorei. Mas se o Senhor já tinha me feito uma promessa, Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele falou. Não, Deus é fiel, né? Ele vai cumprir, né? Mas, naquele momento de espera, às vezes acontecia. Eu gosto de deixar isso claro para os irmãos, porque às vezes a gente pensa assim, ela teve fé o tempo inteiro, né? Não é assim, nós somos humanos, né? É isso que é importante ressaltar, porque às vezes a gente conta um testemunho de um milagre tão grande como esse, e as pessoas pensam assim, que às vezes a gente é aquele super crente, indestrutível, que nunca se abala, né? É verdade. A gente vê o próprio apóstolo Paulo dizendo assim, perplexo, mas não desanimado, né? A irmã confiou no Senhor até o fim, mas assim, não dá para ignorar a perplexidade, a palavra do médico, que é um profissional que estudou, querendo ou não, aquilo assim, mexe lá no fundo da nossa estrutura, então a gente fica constantemente lutando entre a fé e a razão, né? Entre a fé e a razão, mas ali mesmo com a nossa dificuldade, né? Lutando, Senhor, eu tô aqui, permaneço crendo, né? Na tua palavra. Com certeza, e foi exatamente assim que aconteceu comigo. Olha as formas que Deus tem para trabalhar, né? Minha amiga me deu uma caixinha, presbítero
Gabriel com um presente, né? Com uma roupinha de bebê e um ursinho dentro. Me deu, porque ela tava feliz também, né? Que descobriu que eu tava grávida. Só que daí depois aconteceu o aborto e eu guardei aquela caixinha. Guardei em cima do guarda-roupa, que hoje é o quarto da Manu. E só que quando eu olhava para aquela caixinha, ela me causava um certo tipo de dor, porque eu lembrava do que eu havia passado, né? Com certeza. Então teve, nesse dia que eu conversei com o Senhor, que eu falei que eu ia ficar grata a Ele, se Ele me desse, ou se Ele não me desse, eu também ficaria grata, né? Mas como eu falei, Deus, Ele não volta atrás naquilo que Ele promete, né? Então, nesse dia, a minha sobrinha, a Laura, foi posar lá na minha casa. E nós fomos dormir no quarto, que hoje é o quarto da Manu. E quando a gente deitou na cama, a primeira coisa que ela viu foi essa caixinha, em cima do guarda-roupa. E ela falou assim pra mim, tia, o que a senhora tem naquela caixinha? Só que essa caixinha eu nunca abri pra ninguém, nunca ninguém tinha visto, né? Daí eu falei pra ela assim, Laura, isso ali é uma coisinha que a tia tem guardada ali, porque eu não queria pegar pra mostrar pra ela, né? E daí ela disse assim, tia, pega ali que eu quero ver o que é que tem dentro. Daí eu falei assim pra ela, então vamos fazer o seguinte, vamos dormir, daí amanhã de manhã, quando nós acordar, a tia pega pra você ver. Eu, na esperança que ela fosse esquecer da caixinha no outro dia, né? No outro dia, nós acordamos, a primeira coisa que ela pediu foi a caixinha. Daí eu pensei, não vai ter outra escolha, eu vou ter que pegar e mostrar pra ela, né? Ela nem sabia conversar direito. Aí eu lembro que eu peguei a caixinha, eu cansei pra ela, ela abriu, tirou a roupinha, ficou olhando assim. Daí daqui a pouco ela olhou assim pra mim e ela disse assim, tia, é só isso que a senhora tem? Cadê a fralda? Cadê o lenço umedecido? Ou você não tá crendo na tua promessa? Que coisa tremenda. Naquele momento, eu não consegui conter minhas lágrimas, né? Eu chorei porque eu senti que era a voz do Senhor falando comigo. Era Deus. Com certeza era Deus. Porque eu havia dito pra ele, né? Que se o Senhor me desse, seria eternamente grata. Mas se não me desse, da mesma forma seria grata. O Senhor tá me dizendo assim, creia na minha promessa. Se eu falei, eu não vou voltar atrás. E daí eu lembro que depois disso, eu conversei com meu esposo, que nós já tinha ganhado um berço, né? E eu falei assim pra ele, tava lá na casa da minha mãe, daí eu falei assim, quando tu vim pra casa, tu podia trazer o berço que tá lá na mãe? A fé já entrou em ação. Já entrou em ação, eu me decidi naquele momento, depois que eu ouvi aquela palavra, né? E daí eu lembro que o William trouxe, né, o berço, e eu lembro que ele chegou assim, daí largou o berço, tava desmontado, né? E ele ficou, tipo assim, me olhando, assim, sem entender muito o que tava acontecendo, né? Daí eu falei assim pra ele, só que eu não quero que tu deixe o berço aí desmontado, eu quero que tu monte e coloque lá no quarto, que é o quarto da Manu, né? Meu Deus. Quero que tu deixe lá, porque eu vou ficar, cada dia que eu entrar lá, eu vou olhar e pela fé eu vou ver o meu bebê lá dentro, né? Eu fazia isso todos os dias, eu entrava no quarto, olhava pro berço e pela fé eu via a minha promessa ali dentro, né? Que o Senhor havia dito. E esse é o outro lado da fé também, que a fé não somente confia apesar, né, da situação difícil, mas a fé também antecipa, a fé espera, a fé usa os meios, né? Como a irmã disse, Senhor, eu pude ir até aqui, né? Entregou ali na mão de Deus, mas agora Deus estava criando novas realidades, né? E você, digamos assim, não podia gerar uma criança no teu ventre sem a intervenção de Deus, mas podia montar o berço, podia preparar o cenário, podia já antecipar crendo que Deus seria fiel à sua palavra. Exatamente isso mesmo que aconteceu. Então, essas experiências, esses detalhes que aconteceu, assim, que marcou a minha vida, né? Que eu guardei no meu coração e eu digo que eu nunca mais vou esquecer da forma que o Senhor trabalhou, né? Trabalhou em mim, assim, de uma maneira muito maravilhosa, né? Na minha fé, que eu tive que exercitar a minha fé para mim, né? Confiar e hoje ter a minha filha nos meus braços. E outro detalhe, bem rapidinho, que eu quero falar, que eu vou lembrando que há muitos detalhes, né? Teve um dia também que eu estava no meu trabalho e eu comecei a sentir muitas dores, mas umas dores muito fortes, assim, que eu não estava conseguindo suportar ficar em pé. Uma dor, assim, muito grande. E daí eu trabalhava até 1h, que daí a 1h eu fazia um intervalo, né, de almoço. E eu, assim, ó, pedindo misericórdia pra Deus pra eu conseguir cumprir o meu horário, né, ficar até 1h. E daí chegou a 1h da tarde, eu fui pra casa e começou uma hemorragia. E eu tava sozinha em casa porque meu esposo, ele trabalha numa cidade próxima onde a gente mora, né. Eu lembro que eu consegui pegar meu telefone e ligar pra minha mãe em casa, né, e falar assim pra ela, assim, mãe, eu não tô muito bem, eu não quis assustar eles também, né, mas se desse pra vocês virem aqui em casa, né, se o pai estiver em casa, puder vir aqui, porque eu não tô me sentindo muito bem. Só que eu estava, assim, numa situação que só Deus ali. Então, o pai e a mãe vieram rápido, né, chegaram lá em casa e o pai, a primeira coisa que ele fez foi orar por mim, me ungir. E depois da oração, eu creio que foi a mão do Senhor que estancou a hemorragia, porque estava, assim, intensa. E daí o pai falou assim pra me levar pro hospital, né?
E a mãe falou assim pra mim, pro pai, vamos levar ela no médico, que já conhece o problema dela pra ele ver o que tá acontecendo, Já né? tá acompanhando. E daí, então, o pai me levou até lá. E daí eu cheguei lá, o médico foi fazer um ultrassom urgente, né, pra ver o que estava acontecendo. Aí ele falou assim pra mim, ele disse, olha, Fran, o teu útero, ele cresceu. Tem um lado que ele tá bem maior. E eu vou te dar um remédio pra você tomar em 1 semana. E aí você vai ter que retornar aqui. E se continuar com esse tamanho elevado, desse lado que ele cresceu, então nós vamos ter que cortar esse pedaço. A gente não vai poder deixar ele assim, do jeito que tá, né? E eu saí do consultório dele e eu falei pra mãe, eu disse assim, mãe, em nome de Jesus, ele não vai cortar pedaço nenhum do meu útero. Porque Mas Deus estava provando até a última minha instância, fé, né? com certeza. Porque Deus me fez uma promessa e eu creio que eu vou gerar um filho no meu útero, não vou precisar cortar. Daí eu lembro que eu tomei o medicamento que ele me deu, né? Em 1 semana eu voltei e ele fez novamente o ultrassom e pra glória do Senhor, o meu útero tinha voltado pro tamanho normal. Deus é fiel. Deus é fiel. E outro detalhe também é que o meu útero é invertido também. Um útero, né, normal, ele é virado pra frente e o meu é virado pra trás. Meu Deus. Um útero invertido também. Ou seja, Deus, assim, ele trabalhou contrário a toda razão, a toda ciência. Deus fez o que ninguém poderia fazer. E daí, depois, né, dessas provações, essas provas, então chegou o momento do meu vitória. positivo, da minha vitória. Até, inclusive, eu lembro que teve um momento que eu fiz uma oração e pedi, assim, eu disse, Senhor, por tua misericórdia, não por merecimento, né? Mas por misericórdia, se o Senhor puder me abençoar, que o próximo positivo que eu tiver seja o meu milagre, porque eu tava, assim, a gente sofre, Aflita né? pela espera, né? É. E quanto tempo mais ou menos durou esse processo? Desde lá o primeiro aborto, o segundo aborto, até a chegada da Manu? Sim, o primeiro aborto que eu tive foi em 2018. O segundo aborto foi em 2019. Sim. E a minha bênção, que é a Manu, foi em 2020. Meu então Deus. foi em período de 1 ano, 3 anos, 3 anos de espera, no caso, né? E daí, então, quando eu tive o positivo, assim, da Manu, eu tinha certeza absoluta que era o meu milagre. Diferente daquela vez, né? Que a irmã tava sentindo no coração que não ia ir até o fim. Com Agora, certeza. outro Agora, sentimento Deus já tomava tinha conta me do seu dado coração. uma certeza que era. E, assim, ao mesmo tempo que eu peguei aquele positivo, uma paz tomou conta do meu coração. Era o amém de Deus. Um amém de Deus, assim, de uma forma tão tremenda, Meu Deus. que nada mais me abalava, sabe? Eu tinha certeza que eu ia chegar até o final, independente do que eu tivesse que enfrentar durante a gestação. Eu tinha certeza que eu ia chegar até o final, porque se Deus falou, tava falado, né? Assim que eu descobri a gravidez da Manu, eu tive que me afastar do trabalho, porque era considerado uma gravidez de alto risco. Aí eu fui afastada desde o início. Então foi um período, assim, muito bom, porque foi um período que eu parei de trabalhar e fiquei em casa. Então Pôde foi desfrutar, assim, né? com do período certeza, da com gravidez. certeza. Desfrutar do período da gravidez em casa e também conseguir ter mais tempo pra Deus, né? Naquele momento, assim, que eu tinha mais tempo pra ficar em comunhão com Deus e naquela espera daquela promessa maravilhosa que Deus, tinha digamos feito, né? assim, caprichou na bênção, né? Com certeza, eu sempre tenho dito isso. Eu olho hoje pra Manu e eu vejo que realmente quando Deus ele dá algo pra nós, a bênção ela é completa. É completa. Eu vejo assim que a forma, o comportamento da Manu, ela tem uma devoção por Deus, sabe? Meu Deus, a forma que que ela ora, a forma que ela cultua, Sim, os sim. programas que são transmitidos aqui, nós Eu ia não comentar perdemos isso agora. nenhum. Ela, assim, é uma ouvinte assídua do Despertar, Assídua né? do Despertar. Inclusive, ela conhece o pastor Jefferson, os irmãos que apresentam, ela conhece cada um, né? Então, ela sempre tá Que junto com a Deus. mãe ouvindo o programa. Meu Deus. Pra nós encerrar, né, pra mim resumir, começou, então, eu tive o positivo da gravidez, que é da Manu. Aí começou outra luta, outro processo na gestação. Eu tive uma gestação, assim, maravilhosa, tranquila, totalmente contra a palavra do médico, né? Só que eu tive uma luta exatamente com ele. Uma paradinha rapidinho aqui para pedir o seu like, o seu compartilhamento aí para mais pessoas, para o YouTube aí, espalhar para o YouTube aí, recomendar esse vídeo para milhões, milhares de pessoas, tá bom? Deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É um prazer ter você aqui conosco. Então se inscreva. Tenho certeza que Deus está falando contigo, hein? E eu tenho plena certeza disso. E Deus vai continuar falando. Que Deus te abençoe. Prossegue aí o testemunho de bênção para o seu coração. Porque ele sabia do meu problema, e que nem eu disse, né? Ele não estava errado, né? Ele sabia que o problema realmente era grave. Sim, sim. E então, cada mês que eu tava indo, né, pra fazer o acompanhamento, ele começou assim, porque ele falou pra mim que eu precisava
fazer o tratamento. Esse tratamento é com umas injeções, quem sabe alguns irmãos vão entender, né? Alguma irmã que já passou por esse processo. São injeções que tem que aplicar em volta do umbigo, todos os dias. Meu Deus. Durante toda a gestação. E daí, como o meu problema estava mais avançado, eu teria que começar o tratamento antes de engravidar, durante toda a gestação, e 3 meses após eu ganhar Manu, eu tinha que continuar fazendo o tratamento, porque ainda assim eu corria risco, né, de ter uma trombose. Aí, então, o médico começou a insistir. Ele falou, Fran, tu precisa começar urgente a aplicar as injeções, tu precisa. E eu falei assim, doutor, pode ficar em paz, porque eu não vou fazer nenhuma uma injeção. Eu tô decidida que eu não vou aplicar a injeção. E daí ele falou assim pra mim, ele disse, Fran, mas o teu problema é grave, tu corre risco, o bebê corre risco, então nós precisamos fazer. E daí nós começamos naquela luta, né, eu com o médico, ele insistindo no tratamento e eu dizendo que não precisava. E cada mês que eu ia, a gestação progredindo assim de uma maneira maravilhosa, sem nenhum problema. E daí teve um momento, eu sempre falo para os irmãos, chegou ao extremo. Eu e o doutor. Ele chegou assim e falou assim pra mim, o William não conseguia me acompanhar devido ao trabalho, né? Daí quem me acompanhava era minha irmã. Todas as consultas ela tava junto comigo. Daí ele falou assim pra mim, ele disse, Fran, tu tá sabendo do real problema e do real risco que tu tá correndo de vida? E daí eu falei, sim, doutor, eu tô, né, ciente, o doutor tá sempre me falando, eu sei. E daí, rindo, né, daí ele disse assim pra mim, ele disse assim, mas eu não tô conseguindo entender por que tu tá rindo. Daí eu disse assim, doutor, Deus tá no controle, Ele tá cuidando de nós, não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Daí ele falou assim pra mim, ele disse assim, olha, eu até acho interessante a fé de vocês, a crença de vocês. Eu também tenho as minhas crenças, ele falou assim pra mim. Só que eu quero te dizer uma coisa. Ele não se referia a Deus porque, infelizmente, né, às vezes eles não conseguem confiar em Deus, né? Eles confiam no que eles podem, na ciência, é verdade. E daí ele falou assim pra mim, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, tu vai ter que fazer a tua parte. Aí eu lembro que esse dia eu cheguei em casa e eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o Senhor vai mostrar pra ele que o Senhor não precisa de ajuda humana de maneira nenhuma. Foi aí uma afronta, né? Uma contra afronta. O próprio poder de Deus. Exatamente, né? Eu falei, o Senhor vai mostrar pra ele que o Senhor é Deus vivo, que tá no controle de toda a situação. Inclusive da palavra dele, o Senhor vai mostrar pra ele que o Senhor é Deus. Com certeza. E daí ele falou assim pra mim também, ele disse assim, olha, Fran, eu vou ser bem sincero contigo, tem noites, madrugadas que eu acordo, e a primeira pessoa que vem na minha cabeça, meu pensamento é você. Eu me preocupo com você. Pra ver o tanto que era grave a situação, né? Ele se preocupava comigo, realmente, ele tinha razão nisso, né? Aí ele falou assim pra mim, ele disse assim, Fran, o teu esposo, ele tá ciente disso? Tá ciente, doutor. A tua família tá ciente? Tá ciente. Eu comentei com todos, todo mundo Então na sabe. cabeça dele assim, tá todo mundo maluco. Tá todo mundo maluco. Daí ele falou assim pra mim, sabe o que eu tava pensando? Aham. Eu acho que eu vou ir na igreja contigo. Daí eu Ele falou pensei, isso? amém. Daí ele falou assim, eu vou ir na igreja contigo e eu vou falar com o teu pastor. E eu vou explicar pra ele o teu problema. Quem sabe ele te convença que você precisa fazer o tratamento. Deus do céu. Daí eu falei assim, doutor, pode ficar em paz, porque todos nós estamos na mesma fé, na mesma confiança. Deus está cuidando de nós, o senhor vai ver que eu vou chegar no final e vai ser tudo maravilhoso. Aí ele falou assim pra mim, eu quero muito, muito mesmo, te ver chorar de felicidade. Né? Eu torço por isso, ele acompanhou o meu caso desde o início, né? Mas a decisão que você tá tomando, eu não posso te garantir que você vai chorar de felicidade. Então, ele me deixou bem claro e o caso era sério mesmo. E eu creio, sim, foi o próprio Deus que estava permitindo essa situação, a palavra dele, para que hoje até mesmo eu pudesse entender que foi realmente o Senhor que cuidou de nós. Tivesse, assim, plena certeza A de que certeza. foi a mão de Deus que fez Foi. isso, né? Não foi, assim, o médico, não foi remédio, não foi a ciência, né? Foi a mão Foi a de mão. Deus gerando ali um milagre dentro da irmã, né? Eu tenho hoje a total certeza disso, pela experiência, pelos processos que eu passei. Sim. Eu tenho a total certeza que foi inteiramente a mão do Senhor. E como foi, assim, o desfecho final depois que passa os 9 meses e a irmã viu assim, meu Deus, agora é a hora da Manu chegar, vou ver o rostinho dela, vou pegar ela no colo, vou sentir aquele calorzinho assim, né, de mãe e filha. Como foi essa experiência, assim, de ver agora não apenas o milagre sendo gerado, mas agora, assim, manifestado, né, trazido às claras diante dos olhos de todos e que Deus realmente é fiel e cumpre a sua palavra? Olha, foi algo assim
que eu não consigo expressar com palavras, né? Aquele sentimento, aquele sonho, aquele desejo que só Deus naquele momento ele poderia realizar, né? E eu sempre brinco, quem me conhece sabe que eu sempre tive muito medo de injeção de agulha. E como o problema meu era assim uma gestação de risco, então não tinha como eu ter um parto normal, né? Já tive uma cesárea agendada. O médico falou que ele ia esperar eu completar as 38 semanas e nós não poderíamos esperar nenhum dia, nós teríamos que marcar a cesárea, né? Sim. Então a cesárea estava marcada. E foi esse mesmo médico? O mesmo médico. Meu Deus. Ele que cuidou e ele que fez o parto também. Tenho certeza que foi ele também que Deus permitiu, né? Colocou no meu caminho. Porque hoje ele entende que a Manu é um milagre. Ele viveu isso comigo. Isso foi um testemunho para o próprio médico, né? Pro próprio médico. Inclusive... chegou o dia assim, ó, chegou o dia que foi marcado, dia 25 de janeiro de 2021. Tava marcada a cesárea e era numa segunda-feira. No domingo à noite eu fui no culto, eu orei ao Senhor, eu pedi, Senhor, que toda a paz que o Senhor me concedeu durante a gestação, que essa paz do Senhor e o Senhor esteja comigo no dia do parto, porque eu preciso ficar tranquila, né? Não posso ficar nessa hora. Na hora do parto. Eu tive uma tranquilidade, assim, eu sempre digo, foi Deus. Hoje eu vejo que foi o próprio Deus. Era como se eu nem tivesse chegado no dia do parto, que eu tava, assim, tranquila. E às vezes, assim, eu me pegava pensando, disse, meu Deus, será que isso é real? Será que é a realidade? Eu com a barriga assim, sabe? Era um sonho, realmente um sonho de Deus que eu tava vivendo. Meu Deus do céu. Aí, então, chegou o dia do parto. Eu lembro que eu entrei na sala de parto e... estava assim, ó, muitos enfermeiros, estava o médico, estavam todos assim, uma equipe muito grande ali comigo, né? Naquela expectativa, tava um silêncio ali na sala e eu orando, pedindo a Deus, né, que Deus estivesse ali comigo. E daí faltava só o anestesista chegar, né? Faltava só ele pra aplicar a anestesia. Aí então ele chegou e eu lembro que o meu doutor falou assim pra mim: até que enfim chegou quem manda, porque sem você a gente não pode fazer nada, né? Eu precisava primeiro da anestesia. Sim. Daí ele brincou, ele falou assim: porque já não foram fazendo, né? Sem anestesia mesmo. Daí o doutor deu uma risada, daí daqui a pouco ele olhou assim pra mim e olhou pra aquela equipe que tava assim em volta. Daí ele disse assim: eu gostaria que vocês conhecessem a história dela e da bebê que vai nascer agora. Meu Deus. Essa criança que vai nascer agora, ela vale mais do que ouro. Naquele momento, eu não consegui conter minhas lágrimas. Entendi que Deus, com certeza, trabalhou no coração do médico. E ele conseguiu entender que a Manu é verdadeiramente um milagre de Deus. Ele não conseguiu dizer que ela era um milagre, mas ele falou que ela vale mais do que ouro. É porque ele sabe que ela verdadeiramente é um milagre. Com certeza. Então, naquele momento, assim, eu chorei, mas chorei de alegria na presença do Senhor, de poder ouvir o médico falando assim, sabe? Eu disse assim, ai, meu Deus, olha, o seu nome está sendo engrandecido e glorificado aqui dentro, porque ele está entendendo que a Manu realmente, ela é um presente de Deus na minha vida. Imagina assim, né? É como se Deus, né, colocasse isso como uma exposição, né, aos olhos ali de toda a equipe que estava ali presente, o médico, a equipe de enfermeiros, anestesista, estava todo mundo ali, né? Talvez pessoas que tinham as mesmas crenças que ele, ou talvez crenças diferentes, mas não crenças do Senhor. Agora todos estavam vendo com seus próprios olhos um milagre que o Deus vivo, como nós cantamos aqui, né, o Jesus, mas o Jesus dos crentes, né, estava operando diante dos olhos dos homens. Né? É verdade, com certeza. Então ali naquele momento, assim, eu sentia a presença do Senhor, a confirmação daquela promessa na minha vida, né, que Deus estava me entregando. Sim, sim. Eu não tenho palavras para descrever a minha eterna gratidão. Eu sempre tenho dito, o tempo que o Senhor permitiu eu viver aqui na Terra não vai ser suficiente para me expressar a minha gratidão. Foi o que a irmã disse, eternamente grata, né? Eternamente, pelo aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele permitiu eu viver. Eu digo, eu sempre acreditei, eu sempre criei, eu sempre achei maravilhoso o milagre que o Senhor opera. Mas chegou o momento que o Senhor permitiu eu gerar um milagre dentro de mim. Isso é algo maravilhoso. Quando a irmã pegou a Manu assim no colo pela primeira vez? Ai, olha, eu não tenho como expressar esse sentimento. Foi algo assim maravilhoso. Meu Deus maravilhoso que com palavras eu não consigo explicar mesmo. A graça, saber que eu estava segurando não apenas a minha filha, mas uma promessa que Deus havia feito para mim, né, no altar da casa do Senhor. Olha, irmãos, a gente ouve isso e o coração assim enche de alegria, enche de fé, enche de esperança, porque realmente Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. E eu imagino quantas irmãs, né, ou até mesmo irmãos ouvindo agora esse testemunho, a irmã Franciele comentando e assim, se identificando, né, com
com uma parte, outra parte, com um testemunho, e isso é maravilhoso, e eu tenho certeza que Deus está gerando fé no coração de alguém, mais do que isso, gerando milagres na vida de alguém também. Eu queria que a irmã Franciele comentasse agora, assim, né, deixando uma palavra para irmãs que estão nos acompanhando agora, talvez casais, né, que há tempos esperam também um milagre de Deus, uma resposta de Deus nesse sentido. É claro que nós não queremos aqui criar uma ilusão na mente de ninguém, porque para cada pessoa Deus tem um plano, um propósito, um projeto, uma promessa, mas nós sabemos que Deus é Deus de milagres, que Deus pode fazer, e eu tenho certeza que pessoas que estão nos acompanhando agora têm promessas como essa e aguardam em Deus esse milagre, e Deus trouxe esse testemunho até você nesse momento, né, para falar ao seu coração. Então eu queria que a irmã deixasse essa palavra ao coração de alguém que está nos acompanhando agora, talvez um irmão ouvindo, e lá no seu coraçãozinho, assim, ouvindo esse testemunho, existe uma chama reacendendo, talvez uma esperança que já havia se perdido, né, mas através de um testemunho tão lindo como esse que a irmã está contando, a fé de alguém está sendo reanimada nesse momento. Amém, com certeza. Minhas palavras que eu quero deixar para os queridos irmãos que estão acompanhando esse testemunho é que não perca a sua fé, a sua confiança no Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar das vozes que vêm até você, dos nãos que você vai ouvir, mas escolha confiar no Senhor. Escolha descansar no Senhor. Escolha acreditar naquilo que o Senhor te prometeu. Nem sempre aquilo que eu vivi, a irmã ou o irmão vai viver também, que são experiências diferentes, né? Mas o nosso Deus, ele é o mesmo. E ele ainda opera milagres. Então, confia no Senhor, descansa o teu coração. Quem sabe alguém que vai ouvir o testemunho já estava até desanimado de alguma espera. Quem sabe uma irmã que tem um sonho de ter um filho. Quem sabe um pai, uma mãe que sonha em ter uma família restaurada. Nós não sabemos qual é o problema dos irmãos. Mas a minha palavra é: confia no Senhor. Escolha, decida acreditar naquilo que o Senhor prometeu a você. Assim como eu cheguei no momento que eu tive que escolher entre confiar naquilo que o médico estava me falando ou confiar naquilo que o Senhor havia me falado. E pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu escolhi confiar naquilo que o Senhor havia me falado. Então são essas as minhas palavras que eu deixo para os meus amados irmãos. Não desanime, não deixe de crer no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E Ele ainda faz milagres. Quando vivemos uma experiência dessa com Deus, é para que demais irmãos sejam edificados, né? Sejam alcançados por Deus. E eu creio que muitos irmãos e irmãs, muitos casais que também sonham em ter filhos, carregar uma criança no colo, podem ser alcançados por Deus, mas devemos confiar na promessa. O segredo é confiar, é acreditar naquilo que Deus tem prometido para cada um dos irmãos. Agora, da tua perspectiva como pai, né? Como foi ver agora, assim, o milagre estava ali, evidente diante dos seus olhos, poderia pegá-la no colo, né? Sentir o coraçãozinho bater, enxergar os olhinhos, o rostinho, né? Dar aquele carinho de pai que o irmão tanto desejava, né? Dar para uma criança e receber esse carinho também. Como foi para o irmão essa experiência? Muito marcante na minha vida no dia que ela nasceu, quando o médico estava fazendo ali a cirurgia, né? E quando eu vi a pequena Manu nascendo, né? Eu comecei a chorar, né, na presença de Deus ali, glorificando o nome santo dele. E quando eu a peguei pela primeira vez no meu colo, né, também agradecendo a Deus pela promessa que Ele estava fazendo na minha vida, na vida da minha esposa, de toda a família. Um milagre, né? Quando eu vejo assim, quando Deus usando os irmãos, as irmãs, né? Quem crê em milagre, eu fecho os olhos e eu falo: eu vivi um milagre. Meu né? Deus, que coisa linda. Eu pego o milagre no meu colo, nos meus braços. Todos os dias. Isso eu sempre agradeço a Deus por isso que Ele tem feito em nosso meio, de carregarmos este milagre em nossa vida. E nós devemos sempre lembrar que junto com a bênção vem a responsabilidade, né? Porque criar um filho é uma responsabilidade muito grande, mas a gente fica feliz assim de saber que a fé que os irmãos têm no Senhor tem sido transmitida, né? A irmã Franciele estava comentando aqui agora de, apesar da tenra idade, ver a devoção dela a Jesus, né? Ela, juntamente com vocês ali que são pais, acompanham a programação, e isso é maravilhoso de saber que vocês como pai também têm transmitido, né, esse legado à próxima geração, à vida da Manu, e isso é uma responsabilidade que cabe, né, aos pais transmitirem essa fé para os seus filhos, né? Exatamente, presbítero Gabriel, e algo que Deus, né, colocou em meu coração, quando a Manu nasceu, todas as vezes antes dela dormir, eu orava com ela. Eu orava com ela,
citava salmos com ela. E ela ali, pequenininha, ela entendia, Deus fazia ela entender as citações bíblicas. E ela tem aquela rotina diária dela, né? Desde quando ela acorda, minha esposa ora com ela, minha esposa coloca os cultos aqui da igreja com os pastores, os irmãos, e ela cultua a Deus de um jeito lindo. Quando eu vejo ali, eu até me emociono que do decorrer do dia, com a sua rotina, também quando estamos em casa, quando não temos culto lá na igreja, estamos em casa cultuando a Deus com os irmãos, e ela fala, pai, vou pegar minha cadeira, ela pega a cadeira dela, coloca lá na frente do computador, e ela fala, pai, cadê minha Bíblia? O pai vai lá, levanta, pega a Bíblia. Pai, cadê o meu inário, pai? E ela, sem ler, sem entender, ela sabe ali praticamente todos os hinos, os corinhos, e ela participa, bate palma, dá glória a Deus. Levanta, pai, o pastor falou que é para orar, pai. Vamos, filha, levantar. Vamos ajoelhar, pai. O pastor falou que é para ajoelhar, para orar. Vamos fazer isso. Vamos, filha, em nome de Jesus. E através desses pequenos detalhes, né, Deus, ele tem feito essas maravilhas em nosso meio. E isso eu acho particularmente falando, lindo da parte de Deus, porque quando éramos criança, né, nós não tivemos essa oportunidade. Então nós vamos dar eu vou dar isso para minha filha, aquilo que eu não tive quando eu era criança. Meu Deus, assim, é de um privilégio que, né, a gente falta palavras para descrever como Deus é bom, como Deus faz uma obra e faz completa, né, e faz de forma que supera, assim, todas as nossas expectativas. Mas, irmão William, a tua palavra final agora, né, pro irmão que é o pai, e muita gente agora nos acompanhando, qual é a palavra que você deixa para os queridos irmãos que ouviram esse testemunho? Eu acredito muita gente em casa agora em lágrimas, né, depois de ouvir, assim, palavras tão maravilhosas. O nosso coração ferve com palavras boas, né, depois de ouvir uma experiência tão linda como essa que vocês viveram. E eu queria que o irmão deixasse aí a sua palavra final aos irmãos que nos acompanham. Irmãos, o segredo é ter fé, né? Embora que somos pessoas, né, que tem dias, como a minha esposa estava falando, tem dias que a nossa fé não está lá no alto nível. Mas acreditar a Deus mesmo com pouca fé, acreditando na promessa que Deus colocou em nosso coração, confiar, entregar o nosso caminho, a nossa família, dedicar a nossa família a Deus e confiar em Deus na promessa que Ele tem feito para cada um de nós. Amém. Está aí, meus amados, a palavra do servo do Senhor, nosso irmão William, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Franciele, testemunhando, né, das maravilhas do Senhor. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Amém, companheiro. Querido irmão William, foi uma alegria para nós muito grande receber vocês aqui, né? E dos irmãos partilharem esse testemunho com a gente. Que Deus em Cristo abençoe vocês de forma muito especial. Amém, companheiro. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe os demais ouvintes, né, que vão escutar esse testemunho, vão assistir. Eu creio que Deus vai alcançar muitos e muitos irmãos através desse testemunho. Tenho certeza que tem gente aí, né, aliviado da sua dor, do seu sofrimento, porque talvez a luta que você estava passando, você pensou que não tinha jeito. Mas depois desse testemunho, eu tenho certeza que Deus aumentou a tua fé e Deus abriu uma porta para você, uma porta de solução desse seu problema. Isso eu não tenho dúvida, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E esse testemunho aí foi testemunho surreal. São pessoas que Deus alcançou com o seu milagre. Que foi um milagre, né? Foi um milagre. Foi um milagre que, o mesmo milagre que Deus fez ali na vida de Ana, né? Na vida de Ana era estéril, mas ela tinha um problema gravíssimo, problema sério na sua saúde, né? Que até o médico ali ficou apavorado com ela quando ela não quis fazer o tratamento, né? Mas ela confiou na palavra de Deus. Claro que Deus deixou a medicina também para cuidar de nós, justamente para confirmar o que Deus fala, o que Deus faz na nossa vida. Mas ela foi firme, né? Ela foi firme, a Franciele aí foi firme na sua fé e alcançou o milagre. Ela disse, Deus me fez uma promessa. E se Deus fez uma promessa, eu estou esperando essa promessa. Eu estou aguardando essa promessa. Que lindo testemunho. Que lindo testemunho de bênção. Que Deus abençoe aí a sua vida. Que Deus abençoe aí toda a sua família. Compartilha aí para os seus amigos, parentes, que a pessoa que é incrédulo, que a pessoa que não acredita em nada, envie esse vídeo para ele, compartilha o link desse vídeo, envie para quantas pessoas for preciso, você vai estar ajudando a fazer a obra de Deus. Porque a fé que Deus derrama na nossa vida não é só para guardar para nós, não é só para nós conquistar o nosso milagre, mas para nós espalhar, né? Para nós espalhar. Por isso que o Espírito Santo derramou sobre nós a sua graça, o seu poder, para nós ter força e ousadia do Espírito Santo para que venhamos evangelizar. E hoje tem a rede social que
podemos evangelizar de uma forma tremenda, rapidinho, né? Que Deus abençoe. É um prazer sempre falo, ter você aqui conosco. Compartilhe aí, ajuda nós a alcançar almas para o reino do céu.